Tá pronta já? Uhum. Só tô esperando você, Dal. Tá, deixa eu preparar esse material aqui para ficar mais visível, que eu tô achando que ele tá um pouco confuso. Melhor disposição. Vamos começar? Começar? Pode. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Antes, porém, queremos cumprimentar e orar pelos irmãos que aniversariaram durante a semana. Os irmãos Claudivânia, Natanael, José Cícero, nosso irmão Dedé, conhecido assim, Cícero Ferreira, José Carlos, Carol Bezerra, Fátima Andrade, a Fatinha, e hoje a Damiana também está comemorando aí mais um ano de existência. Então, Damiana, que nós a conhecemos por Deusimar. Então vamos orar, o pastor Washington fará uso também da palavra, e que Deus nos abençoe, que a sua palavra encontre lugar em nossos corações. Oremos. Pai soberano, Deus glorioso, sublime, todo-poderoso, aqui estamos na tua presença, gratos a ti pela manhã tão ensolarada. Nós agradecemos a oportunidade de estudarmos a tua palavra, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento pedimos que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, dá-nos predisposição para obedecer os teus santos e preciosos preceitos, ó Deus. Usa o teu servo e conceda que o Senhor esteja abençoando nossos irmãos que aniversariaram durante esta semana. E também te pedimos pela Damiana, a irmã Deusimar, que hoje completa mais um ano de existência. Suplicamos as tuas bênçãos sobre cada um deles. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, tem a palavra. Bom dia, minha gente. Estamos começando o nosso estudo de hoje. Quero convidar você para estudarmos a ideia que está no livro de Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 23 e 24, que diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós desejamos uma vida vitoriosa em Cristo. Então, geralmente, a pregação sobre minha vitória, minha bênção, essas coisas assim, geralmente tem alcançado o interesse de muitas pessoas e tem sido o tema de muitos pregadores, né? Nós queremos abordar aqui sobre a nossa vitória em Cristo, ou seja, uma vida vitoriosa em Cristo, como o Senhor da nossa personalidade, como o Senhor da nossa vida. A ideia é que, com Cristo como Senhor em nossa vida, ou somente com Cristo sendo o Senhor da nossa vida, é que nós podemos ter uma vida harmoniosa, uma vida em que nós tenhamos harmonia conosco mesmo.
Todos nós precisamos de harmonia para poder viver bem. Uma pessoa íntegra, por exemplo, é uma pessoa que ela é completa, é uma pessoa que não está dividida. Uma pessoa, por exemplo, que não é íntegra, ela sabe que dentro dela mesma ela não está bem, porque ela lida com uma coisa, com situações que ela acredita, mas também com situações que ela vivencia, ou seja, ela acredita no que é certo, sabe o que é certo, sabe o que é ser uma pessoa honesta, mas quando ela olha para dentro de si, ela percebe que não está sendo honesta. Então, nesse caso, a pessoa fica dividida e então automaticamente ela entra em crise, ela se sente ansiosa, vem preocupações, enfim, a pessoa se sente como se fosse dividida. E assim a pessoa não pode ter paz no seu espírito, não pode ter paz dentro de si. A palavra de Deus aqui nos mostra a constituição do ser humano. Alguns que se consideram dicotomistas acham que o homem tem somente corpo e alma, ou corpo e espírito, como se o espírito e alma fossem a mesma coisa. Não vou entrar aqui nesse detalhe, eu vou trabalhar aqui com a ideia bíblica que o escritor sagrado, ele mostra, né? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, ou seja, que Deus nos santifique como um todo. E aí ele fala assim, né? E o vosso espírito e alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala de espírito, alma e corpo. Então, vamos esquecer a ideia de tricotomia, porque a ideia aqui não é a gente falar que eu sou um corpo, eu tenho uma alma. Não, eu sou uma pessoa, né? E a título, eu penso que de forma didática, para a gente se compreender melhor, o texto sagrado então mostra, né, corpo, alma e espírito. E esse corpo, alma e espírito devem ser conservados, devem ser plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, Paulo mostra claramente que nós precisamos ter uma vida de santidade e que tanto o nosso espírito, como nossa alma, como o nosso corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, na vinda do Senhor Jesus, nós precisamos estar completamente irrepreensíveis. Ou seja, o nosso ser deve estar completamente harmonioso, em paz com Deus, em paz conosco mesmo, em paz com a sociedade em que vivemos, né? E então, e principalmente com Deus, né? Em paz com Deus, porque essa paz com Deus é que vai nos dar segurança, que vai nos dar harmonia, né? Nós vamos ter essa convicção. O Espírito Santo vai trabalhar em nosso espírito para nos revelar, para nos mostrar que nós estamos bem com Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 139, ele ora a Deus assim, né? Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então ele pede a Deus para sondar o seu coração, para revelar aquilo que está em desarmonia com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, com o caráter de Deus, com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Então, somente o Espírito Santo é que pode nos revelar estas coisas, aqueles pecados ocultos. Às vezes nós estamos achando que estamos bem, e às vezes nos sentimos bem em relação à sociedade, em relação até mesmo a nós mesmos. Nós nos sentimos bem porque quando a gente se compara com os outros e quando a gente olha para a gente mesmo baseado nos nossos valores, então nós nos sentimos bem porque nós nos avaliamos e achamos que está tudo bem. Mas quando nós nos avaliamos à luz da santidade de Deus, quando nós nos avaliamos à luz daquilo que o Espírito Santo nos revela, aí com certeza
a gente muda completamente, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele pode nos enganar. E então nós precisamos cuidar para que tenhamos uma vida completamente santificada e também que haja harmonia, que sejamos plenamente irrepreensíveis, né? Tanto no nosso espírito, como avaliando do ponto de vista da nossa alma, como do nosso corpo. Muito bem, pensando assim, é bom a gente pensar naquilo que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, ele fala, né, que eu não pude escrever a vocês como espirituais, mas a carnais. Então, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do homem natural, a respeito do homem carnal e do homem espiritual. Ou seja, nós podemos viver uma situação em que estamos vivendo como um homem natural. Nós podemos viver como um homem carnal. Quando eu falo homem, eu me refiro assim ao ser humano, ok? Tanto homem como mulher. Então, ou então, um crente espiritual. Então, ele coloca para nós 3 situações: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Pensando primeiramente no homem natural, então, o homem natural, ele também tem corpo, alma e espírito. O homem espiritual, o homem carnal. Agora, onde é que fica a diferença? Eu quero, primeiramente, identificar essa questão, né? O homem como espírito, alma e corpo. Quando falamos assim, o homem como espírito, então o espírito, né? O homem é um espírito, o homem tem dentro de si um espírito, o homem, Paulo fala, né, que é o espírito do homem, o homem é um ser espiritual, né? Então, quando Deus nos criou, ele nos criou do pó da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o homem é um ser, né, que tem um corpo e que também tem o sopro de Deus. O homem também tem espírito, né? E então, corpo, alma e espírito, que a gente vai falar agora. Então, o espírito é aquele, não sei se posso falar assim, o elemento, ou seja, é aquela parte, né, se podemos também dividir, mas em termos didáticos, né, o espírito do homem é que faz com que o homem tenha consciência de si mesmo. Por exemplo, um animal, ele não tem ciência de que ele é um animal. Por exemplo, um cachorro não sabe que ele é um cachorro. Um gato não sabe que ele é um gato. E a relação com eles, né, então, é uma relação em que eles não têm ciência de quem é o outro. Eles não têm capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, o espírito também é o elemento que temos em nós, ou que somos, que faz com que nós tenhamos a capacidade de nos relacionar com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu devo adorar a Deus em espírito e em verdade. Logo, eu também preciso me relacionar com Deus. E para isso eu preciso essa parte espiritual do homem que o capacita a relacionar-se com Deus, o nosso Criador, que é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é um ser material. Deus se fez homem em Cristo. Deus estava em Cristo para a nossa redenção. Mas Deus é Espírito. E Ele nos fez também seres à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que o espírito do homem é o que o capacita para ter noção, conhecimento do outro. Eu posso distinguir entre eu e você. Nós somos pessoas distintas, pessoas diferentes.
eu posso perceber como que você é, o que você faz, o que você age, a gente tem essa capacidade. E também o Espírito é que faz com que o homem se relacione com Deus, tá? Com relação à nossa alma, então nós compreendemos que a nossa alma, ela é como se fosse o sinônimo do nosso coração. A Bíblia fala muito sobre o coração, e a alma ou o coração é o centro da nossa vontade, da nossa mente ou dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, dentro de nós temos vontade própria, Deus nos concedeu o privilégio de poder escolher, de decidir, de querer. Então, essa é a parte que é a nossa vontade. Nós podemos escolher e querer. A nossa mente, ou os nossos pensamentos, é a capacidade que nós temos, então, né, de pensar, né, de até mesmo devagar. Você está aqui, mas de repente você pode pensar, né, em alguém que está distante, ou você mesmo pode lembrar de uma viagem que você fez, ou você pode pensar em planos que você tem para o futuro. Você pode pensar também na situação das outras pessoas, ver, né? E você pode pensar, você pode pensar naquilo que falam sobre você de bem e de mal. Então você pode, né, pensar, né? Nós somos um ser pensante, né? Somos seres pensantes. Então nós temos a capacidade de pensar. Então a nossa mente, né, faz parte do nosso ser interior. E as nossas emoções, né? Então, as nossas emoções, então nós temos a alegria, nós temos, né? Nós nos iramos, né? Nós sentimos tristeza, medo, enfim, né? Então, nós temos também, dentro do nosso ser, essa capacidade de se emocionar, de sentir tristeza, alegria, né? Enfim, se compadecer do outro, ou até mesmo ter raiva do outro, e até mesmo de odiar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então temos esta capacidade, certo? Muito bem, então, agora falta o terceiro elemento, que é o nosso corpo. O nosso corpo, ela é a parte física através do qual nós nos comunicamos com o mundo físico e com o mundo exterior. Tá? Então, através da minha visão, através da minha audição, olfato, paladar, tato, então nós nos comunicamos com o mundo externo, nós nos comunicamos com o mundo físico, nós nos comunicamos com as outras pessoas, né? Pois bem, então, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos viver bem em harmonia. A nossa personalidade precisa estar em plena harmonia. Nossa personalidade, ela é formada, então, por esses elementos, corpo, alma e espírito. E tudo isso devem estar em plena harmonia conosco mesmo, em plena harmonia com as pessoas, o mundo ao nosso redor e também com Deus. Então, através do nosso corpo físico, né, nós relacionamos com as pessoas. Nossa alma, né? Nós nos relacionamos com o nosso mundo interior, ninguém sabe o que acontece dentro da gente, né? O que a gente pensa, o que a gente tem vontade de fazer e aquilo que a gente sente, as pessoas só sabem quando a gente expressa. Faz parte do nosso mundo interior. E o nosso espírito, né? Então, se relaciona com Deus, nos dá consciência de nós mesmos e nos dá consciência do outro, da outra pessoa. Como harmonizar, então, todas essas coisas? Primeiro, é importante entender que, uma vez que o pecado entrou na história da humanidade, então aconteceu uma ruptura, principalmente no nosso mundo espiritual. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim, mandou que eles comessem de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Deus falou para eles que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles morreriam.
Interessante é que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que era a árvore da morte, mas é interessante que eles comeram e não morreram. Mas Deus não falou que morreria? Bem, não morreram fisicamente, porque Deus já fez ali um sacrifício substitutivo, matando animais para vesti-los com as peles dos mesmos, e por causa disso, então, a ira de Deus caiu sobre os animais e não sobre eles dois. Mas você pode observar que depois eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus. Ou seja, a partir daquele momento, Adão e Eva eles tiveram complicações espirituais. E essas complicações espirituais foram tão grandes que impossibilitaram eles de permanecer no paraíso e impossibilitaram eles de comer da árvore da vida que estava ali no jardim. Eles foram expulsos para não comerem mais da árvore da vida que estava acessível, mas naquele momento eles foram expulsos, afastados da presença de Deus e daquela árvore. Pois bem, a seguir, o que vai acontecer? Então, a seguir, a maldade toma conta da humanidade, né? A transgressão, a rebelião, o pecado de Adão e Eva, fez com que o homem vivesse de uma forma totalmente distante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, aqui escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, e versículo 14, ele fala assim, olha, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? Aí, versículo 15, ele diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, Paulo fala a respeito do homem natural aqui e do homem espiritual. Ou seja, o homem natural, ele não tem a capacidade de discernir, de entender, de compreender as coisas espirituais. Então, logo, houve uma grande complicação no espírito do homem. No versículo 11, que Paulo fala assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Está vendo aí? Então, o Espírito do homem ele tem a capacidade, né, de compreender as coisas do homem. Mas aqui no versículo 14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, tem o homem natural, tá certo? E o homem espiritual. Então, o homem natural ele é incapaz de compreender as coisas de Deus ou as coisas espirituais, porque, conforme está escrito aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, explica. Lendo a partir do verso 3, diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, as pessoas naturais, elas têm as suas faculdades espirituais comprometidas, ou seja, elas não têm a capacidade de perceber as coisas espirituais. Agora, você imagina uma pessoa, né, natural, que naturalmente vai ser uma pessoa arrogante, porque a soberba faz parte da natureza de Satanás, e a soberba também faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, o Deus deste século, né, quer dizer, o mundo, a nossa carne e também a Satanás, todos esses elementos trabalham para manter o homem natural completamente incapaz de perceber as coisas espirituais. Então, pense bem, o homem natural, ele é incapaz de perceber as coisas espirituais. Naturalmente,
a carne, a nossa carne, não, uma vez que o espírito está comprometido para relacionar-se com Deus, enquanto o espírito não se relaciona com Deus. Por outro lado, a natureza pecaminosa, ela está completamente aberta para os desejos da carne, para as coisas do mundo e também para aquilo que Satanás apresenta como proposta. Você lembra, por exemplo, que Satanás foi o primeiro a chegar depois que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando em oração. Lembre-se que Jesus estava com fome depois de 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E Satanás chega oferecendo a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, ali Jesus percebeu que aquilo era uma proposta satânica. Jesus iria satisfazer os seus desejos naturais, né, de alimento, sua necessidade de alimentar-se, mas com uma proposta satânica. Isso a gente deve ter bastante cuidado, principalmente nas nossas horas de necessidades, quando estamos em necessidade, né, quando estamos passando por privações, né? Muitas vezes Deus até permite que a gente passe por esses momentos para testar como é que está o nosso coração, se nós estamos abertos para as propostas que Satanás coloca. Devemos ter cuidado. Existe um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro, e a gente deve ter cuidado também, porque às vezes, né, uma solução de um problema que a gente está vivenciando pode não ser uma solução, pode ser uma prova, pode ser um teste. Eu acho que você já deve ter lembram, né? Eu tenho falado, né, a respeito daquele menino, né, que eu conheci, que eu recebi na minha casa, que quando tinha 8 anos de idade, ela era filho, né, de uma irmã crente lá em Minas Gerais, e depois esse rapaz passou na minha casa, né, e ele falou o testemunho dele, dizendo que quando entrou no mundo do crime, passou a ser traficante, a partir do momento que ele aos 8 anos de idade, ele trabalhava como engraxate, ganhava 800 cruzeiros, alguma coisa assim, por dia. E então um camarada chegou oferecendo para aquele menino apenas entregar uns pacotezinhos, envelopezinhos assim lá no morro, não é? Que ele dava aquilo ali, né? Praticamente cada entrega valia aquilo que ele trabalhava durante um dia. E até aquela mãe crente não investigou o que estava acontecendo com aquele filho para saber de onde estava vindo aquela fonte. Vai até agradecer a Deus, né, como uma bênção. Meu filho agora foi abençoado, que agora está trabalhando para um homem bom, né, que está pedindo a ele para fazer alguns favores, e aí está rendendo 10 vezes mais do que ele recebia ganhando durante um dia. Então temos que ter cuidado, porque muitas vezes essas propostas assim, elas são propostas satânicas que vêm dentro da nossa necessidade e que pode ser um laço, né? Satanás, ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, tá? E assim, Satanás tentou Jesus por 3 vezes, até dizendo assim, ó, mostrou todos os poderes do mundo, todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É isso que Satanás quer, colocar diante de nós muitas coisas, né? E muitas vezes isso eleva, né? Enaltece o nosso coração, não é? Alimenta a nossa soberba, tá certo? O nosso orgulho, e muitas vezes, quando a gente menos espera, tá laçado. Então a nossa carne, ela é aberta para as coisas da carne. Nossa carne, né? A nossa tendência carnal, pecaminosa, é aberta para o mundo, para as coisas que Satanás apresenta, tá? E também para satisfazer os desejos da nossa carne. Pois bem, então, o homem, é importante se pensar, o homem natural, ele tem a porta do espírito fechada, porque não compreende as coisas espirituais. Mas ele tem a porta da carne completamente aberta para tudo que vier. Tá? Agora vamos falar sobre o crente carnal. O crente carnal é aquela pessoa que já teve uma experiência com Deus, que já abriu a porta para Deus, já ouviu a palavra de Deus, já creu em Jesus como seu Salvador,
Só que ele está com a porta aberta para o espírito, mas também está com a porta aberta para a carne. Ele está com a porta do espírito aberta para Deus. Ele se relaciona com Deus, mas a porta da sua carne está aberta para o mundo. De forma que ele vive uma duplicidade. Vive fazendo aquela parte dele que dá para agradar a Deus, mas também ele não consegue se controlar e ele passa a ter uma vida normal, uma vida natural, vivendo, transitando livremente entre o espiritual e o carnal, porque a porta da carne está completamente aberta. Então você vê a pessoa, tem muita gente, por exemplo, né, ou então muitas vezes nós mesmos, né, servimos a Deus, né, no Espírito, né, e muitas vezes a gente se percebe no pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus. E isso faz com que a pessoa viva uma vida completamente, né, desintegrada diante de Deus. A pessoa vive em conflito. Então, nesse caso, o crente carnal, ele vive constantemente em conflito. Então, ele não consegue viver, não pode ter paz com Deus. Porque quando ele se relaciona com Deus, mas ele sabe que a sua vida está completamente errada, né? Com o Espírito, ele serve a Deus, mas a sua carne também serve ao pecado. Então, ele vive completamente dividido, tá? E então, o crente espiritual... Então, qual a diferença, então, do crente carnal para o crente espiritual? A diferença é que o crente espiritual, ele fecha a porta da carne. Então, ele mantém seu relacionamento com Deus e isso faz com que ele feche a porta da carne. Ele mortifica as obras da carne. E então, nem os seus desejos carnais, nem os desejos do mundo e nem as propostas de Satanás vão ter lugar na vida dele, porque a porta da carne está fechada. Quando a carne bate a sua porta, ele busca Cristo e então ele passa a ser vitorioso diante da sua carne. Quando as coisas do mundo querem penetrar na sua vida, ele busca Cristo e então ele consegue vencer e as coisas do mundo não têm prioridade na sua vida. E quando o Satanás bate a sua porta oferecendo suas propostas nocivas, ele tem discernimento e ele vai dizer, como Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque isso não vem da parte de Deus. Então, o crente espiritual, ele tem a porta da carne fechada e a porta do espírito aberta para Deus. Pois bem, então como viver uma vida de um crente espiritual, uma vida vitoriosa e em plena harmonia com a vontade de Deus e com a sua personalidade? Eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que vão ajudar você a isso. Tá bem? Então, o primeiro deles que eu quero ler é o que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos ensina Ele diz, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está, né, o segredo para uma vida vitoriosa, uma vida de um crente espiritual, em plena harmonia consigo mesmo, a sociedade e com Deus. Então aqui está o segredo. Enchei-vos do Espírito. Uma vez que a pessoa se enche do Espírito Santo,
Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida em que a pessoa vai ter controle da sua vontade. Ou seja, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, então a palavra de Deus nos diz assim: Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz então: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, é importante, né, pedir a ajuda de Deus para que a nossa vontade seja conduzida por Ele. Então, é Deus quem nos ajuda a fazer a sua vontade. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Eu creio que sim, todo cristão deseja fazer a vontade de Deus. Mas uma coisa é a gente desejar e outra coisa é a gente conseguir. Então, a gente consegue fazer a vontade de Deus ao pedir a Ele esta capacidade. O apóstolo Paulo nos ensinou em Gálatas capítulo 12, versículo 20, né? Paulo ensina uma oração, ele diz, né? Já estou crucificado com Cristo, né? E Cristo vive em mim, né? Então, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós precisamos crucificar a nossa vontade. Nós precisamos render a nossa vontade para que Deus seja Senhor sobre a nossa vontade. Outra área que nós precisamos submeter a Deus é a nossa mente, né? Os nossos pensamentos, né? Porque nós estamos sujeitos aos pensamentos, né? A nossa mente pode nos levar à ansiedade, né? E até à depressão, tá certo? As nossas preocupações, que são coisas naturais, como eu falei na quarta-feira, as nossas preocupações, elas podem se transformar em ansiedade e nos adoecer por completo, né? Nos comprometer a nossa vontade, comprometer nossa emoção, comprometer tudo em nossa vida. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, então, assim diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vez que o Espírito Santo passou a habitar na nossa vida, quando aceitamos Jesus como Salvador, então ele opera a obra de restauração da nossa vida, e é ele quem faz essa transformação. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o apóstolo Paulo ensina, né? Na próxima quarta-feira estarei falando sobre isso mais detalhadamente. O apóstolo Paulo ensina, né, onde nós devemos colocar a nossa mente. Em Efésios e Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz, né, que nós devemos ter controle da nossa mente. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para administrar a terra e para administrar a nossa vida e para administrar tudo o que está ao nosso redor. Nós não podemos permitir que as coisas ao nosso redor dominem a nossa vida. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos, as coisas que nos acontecem, dominem os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que nada controle a nossa vida. Nós quem temos que ter controle sobre o nosso pensar. Eu quem tenho que decidir o que eu quero pensar. Eu não posso deixar que os meus pensamentos sejam descontrolados e passem a pensar tanto nas coisas que me fazem mal, a ponto de eu não ter controle. Então, isso não faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo, tá? Então, é preciso, tá certo, ter controle da sua mente, controle dos seus pensamentos. Se você não consegue administrar isso,
busque a ajuda de Deus. E se você não estiver conseguindo, aí você vai ter que pedir ajuda profissional, talvez até de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Que ajude você, se você, né, já não tem controle a ponto de se transformar em uma pessoa, né, emocionalmente doente, né? Emocionalmente sem controle das suas emoções, né? Dos seus sentimentos, melhor dizendo, tá? Então precisa ter o controle da sua mente, tá? Precisa submetê-la a Deus. E também precisa submeter a Deus as suas emoções, tá? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, a palavra de Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, precisamos ter controle das nossas emoções. Se você permitir que o Espírito de Deus lhe encha, então é o Espírito Santo de Deus quem vai produzir esse fruto do Espírito em sua vida. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar a formar em você as emoções corretas e a controlar as suas emoções. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem o controle das suas emoções, tá? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas são concedidas pelo Espírito Santo de Deus para, então, controlar as nossas emoções, tá? Então, mente, vontade e emoções devem ser todas submetidas ao senhorio de Cristo para que você possa ter uma vida harmoniosa em sua alma, no centro do seu ser. E o corpo, né? A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Assim diz a palavra de Deus: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a palavra de Deus nos mostra, né, que é preciso, tá, ter controle também do corpo. Então, não podemos deixar que o pecado domine sobre o nosso corpo, mas nós devemos submeter, temos que apresentar os nossos membros a Deus como instrumento não de iniquidade, mas como instrumento de justiça. Então, meus amados irmãos, é isto, né, que está aí na palavra de Deus. O seu corpo, ele é uma dádiva de Deus. Há quem diga, tá certo, que o corpo ele é mau em si mesmo. Isso não é verdade. O seu corpo é uma dádiva de Deus para que você tenha uma identidade de participar deste mundo e de comunicar-se com os outros. O seu corpo não é mau em si mesmo. Somente a carne de nossa natureza pecaminosa é má. Jesus veio para viver em nossos corpos e fazer dos nossos corpos instrumentos de justiça em vez de instrumentos de pecados. Portanto, apresente seu corpo e todos os membros do seu corpo a Deus para fazer dele instrumentos de justiça e não de pecado. Então, a ideia de maltratar o corpo ou expô-lo a privações por ser mal, essa é uma ideia
pagã. Porque, de acordo com a palavra de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo é o lugar da habitação de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, então, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Tá certo? Então, nosso corpo tem a tendência para a pecaminosidade, mas ele foi feito por Deus para ser habitação do Espírito. Então, o homem natural, ele tem a porta do Espírito fechada e a porta da carne aberta. O homem carnal, ele tem a porta do Espírito aberta, mas a porta da carne também aberta. Então, o homem natural é o homem segundo o coração de Deus, que tem a porta do Espírito aberta, mas a porta da carne fechada. Tá certo? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo e ele então consagra a Deus. Nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, conforme está lá em Romanos 12:1, que a gente acabou de ler. Então, quando Cristo tornou-se um ser humano na sua encarnação, conforme João capítulo 1, versículo 14, então, quando Cristo encarnou, ali então foi constatado que a natureza humana não é má, ou seja, nosso corpo, né, não é mau, porque Cristo tornou-se também como um ser humano como nós. E também comprova que Jesus veio para nos restaurar. Deus está fazendo tudo de novo, está fazendo novas todas as coisas, inclusive o nosso corpo. A partir do momento que o Espírito Santo se torna morada de Deus, né, em nós. Então, conforme você for se rendendo completamente a Deus, então o Espírito Santo vai ajudar você a dominar sua mente, sua vontade, suas emoções, seu corpo e sua alma. Então, tudo será colocado diante de Deus. Então, a partir desse momento, Cristo passa a viver em você e você passa a ser uma pessoa com uma personalidade totalmente integrada, uma personalidade em paz, uma vida cheia do Espírito Santo que estará transbordando de alegria, transbordando de amor, transbordando de paz, transbordando de louvor e gratidão. É aquela vida que Jesus projetou lá em João capítulo 7, versos 38 e 39. Então, ali Jesus fala: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo e que esta vida cheia do Espírito Santo venha a ser uma vida fluindo, né? Uma vida de onde flui um rio de águas vivas. O rio de água viva. Então, é essa a vontade de Deus, tá? Em nossa vida. Então, Deus deseja que tenhamos uma vida vitoriosa em Cristo, mas para isso é preciso que Cristo seja o Senhor da nossa personalidade, o Senhor da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, o Senhor do nosso corpo, enfim, o Senhor de tudo em nós. Cristo habitando em nós para o louvor da glória de Deus. Espero que você tenha aproveitado bem este estudo, estas palavras, e que tome no seu coração o propósito, né, de olhar para as pessoas naturais que ainda não têm ligação com Deus, não se relacionam com Deus, porque a porta do Espírito está fechada, vivem apenas se relacionando com o mundo e com a carne, com os desejos malignos.
que você tenha cuidado para que você não seja um cristão carnal. Porta do Espírito aberta, mas também a porta da carne aberta. Que você seja um cristão espiritual. Porta da carne fechada, porta do Espírito aberta. Para que possa proclamar o Evangelho àqueles que estão com suas mentes embotadas, sem a capacidade de perceber as coisas espirituais, para que eles conheçam o Evangelho de Cristo e se convertam. E que você também seja uma bênção, que você não venha a ser uma pessoa crítica das pessoas que vivem na carne, mas que você seja uma bênção na vida dessas pessoas para que elas possam fechar a porta da carne e buscar uma vida cheia do Espírito Santo, para vivermos como filhos de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo neste mundo, no Espírito, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos insensatos Gálatas, no capítulo 5, verso 25, ele diz: se andamos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, essa é a vontade de Deus para nós, né? Que vivamos sob a direção do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Vamos lembrar, então, nosso tema, que diz assim: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. E na quarta-feira passada, tivemos a oportunidade de orar pelo maior campo de refugiados do mundo, na ilha de Lesbos. Fica lá, localizado na ilha de Lesbos, na Grécia. Aí podemos ver ali um projeto da Junta de Missões Mundiais, o projeto Esperança, que abriga cerca de 400 mulheres que vivem ali naquele campo de refugiados, que é um dos piores do mundo, ou o pior do mundo, com muitos problemas, porque foi projetado para acolher 2.000 refugiados, mas hoje, atualmente, há mais de 10.000 refugiados. Então, essa aglomeração traz muitos problemas de ordem social, portanto, também espiritual, né, que é o maior problema. Então, é uma situação ali que as crianças entre 7 e 8 anos de idade desejam a morte. Há muitos casos também de estupro e tudo mais. Então, devemos orar por aquele projeto, para que a palavra de Deus seja levada, a esperança, né, a alegria de Jesus possa ser levada àquele povo ali. E por isso nós devemos orar e também contribuir para que os planos de Deus se cumpram na vida daquele povo e de tantos outros povos que são alcançados através da ação missionária dos batistas brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais. Então, estejamos orando e nós podemos estar nesses projetos, nessas nações, atuando nessas nações através das nossas orações e das nossas contribuições. Lembrando que o alvo da igreja local é de R$6.000. E Deus sempre nos deu a graça de alcançarmos todos os nossos alvos. E devemos também nos esforçar para que este alvo seja alcançado também. R$6.000, e estejamos diariamente orando pelo avanço da obra missionária. Este é o nosso chamado, fazer Cristo conhecido a todas as nações. Então, estejamos orando pela Junta de Missões Mundiais, seus missionários, o pastor João Marcos também, que é o diretor executivo desta junta. Nós iremos, nesta oportunidade, também dedicar nossos recursos, a nossa vida no altar do Senhor. Temos aí cada um com seu gasofilácio em casa, seu cofrinho, né, fazendo as suas ofertas, para que quando estivermos... E depois você procurar os nossos tesoureiros, a nossa conta bancária, para estarmos expressando nossa gratidão e nossa fidelidade ao Senhor através da devolução de nossos dízimos e dedicação de nossas ofertas. Lá em Hebreus 13, 5, Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: seja a vossa vida
desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, jamais te desampararei. Então sejamos generosos para com a obra do Senhor, porque Deus sempre foi generoso conosco. Ele é muito generoso conosco. Então, vamos orar a Deus, dedicando a nossa vida, os nossos recursos, para que a obra do Senhor... Nossa família, né? Nossa Deus família, precisa também de obreiros para a obra, né? É verdade. Né? Então, oremos. Eu convido o pastor Washington para fazer esta oração de consagração. Nosso Deus, nós queremos te dar graças, porque o Senhor nos concedeu o dom da vida. Muito obrigado também pelo Senhor nos conceder o privilégio de poder conhecer a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos restaura, que habita no nosso coração, que nos mostra a tua verdade, que nos revela todos os teus mistérios, para que possamos desfrutar, ó Deus, daquilo que tu tens reservado para aqueles que te amam. Queremos te agradecer também essa oportunidade, quando podemos consagrar diante de ti as nossas vidas, a nossa família, consagrar tudo o que temos e o que somos, para o louvor da tua glória. Peço-te, ó Deus, em favor da obra missionária espalhada pelo mundo, especialmente pela obra dos batistas da Convenção Batista Brasileira. Ó Deus, pedimos-te em favor do nosso diretor executivo, pastor João Marcos. Pedimos em favor de toda a sua equipe que trabalha administrando tanto os recursos materiais como humanos, enviando os obreiros para os lugares mais carentes. E também intercedemos em favor das tuas igrejas, Pai, especialmente as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, que sustentam esta obra através do envio de missionários, através do sustento financeiro e através das orações. Ó Deus, pedimos que o Senhor seja com os nossos missionários, especialmente nesse tempo de tanta tribulação, ó Deus, no mundo, em função do coronavírus. Pedimos ao Pai que o Senhor proteja seus filhos, que o Senhor proteja a obra missionária espalhada pelo mundo, proteja o pastor João Marcos, bem como também toda a sua equipe. Ó Senhor, abençoe as nossas igrejas nesse momento em que a maioria está fechada e às vezes os irmãos nem têm condições de dar seus dízimos e ofertas para o sustento da tua obra. Nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe também cada irmão, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor jamais desamparará aqueles que são teus, especialmente aqueles que são fiéis, ó Deus, que têm um compromisso com o sustento da tua obra, tanto no âmbito local, como regional, como estadual, como nacional e até mundial. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aqueles, ó Pai, que têm um compromisso com o sustento da tua obra, Senhor, e por isso cremos que a tua obra haverá de continuar avançando. Ó Senhor, muito obrigado, porque podemos participar desta obra tão grande, em cumprimento à grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, conforme o mandado de Jesus. Fica conosco, recebe nossa gratidão, recebe a nossa vida como um culto agradável a ti. Recebe nossos bens, recebe todo o nosso ser. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lembremos sempre também de estarmos intercedendo pelos nossos seminaristas e vocacionados. Vamos, desta feita, adorar ao Senhor, cantando o hino de número 410 do cantor cristão, Felicidade no Serviço. 410 do cantor cristão, Felicidade no Serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade. Tem quem serve a meu rei. No
No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, generoso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu rei. Que assim seja mesmo. Em Êxodo, capítulo 23, verso 25, lemos: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Essa é uma promessa do Senhor para aqueles que o servem com alegria. Então vamos ouvir mais uma mensagem da palavra do Senhor nesta manhã. Muito bem, gostaríamos de refletir agora com vocês sobre a importância, né, das pessoas umas para com as outras. Nesse momento em que nós estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus, então nós pensamos muito, né, naquelas pessoas que estão trabalhando, se expondo. Então, há uma campanha, né, em que as pessoas devem ficar em casa, porque isso ajuda na não proliferação tão rápida, né, do coronavírus. Então, isso é importante, né? Quanto mais nós pudermos controlar para que a disseminação do vírus não aconteça de uma forma assim muito em que atinja muitas pessoas ao mesmo tempo, porque o nosso sistema de saúde não suportaria atender, e isso levaria ao caos, porque muitas pessoas não iam poder ser atendidas, até mesmo pessoas, né, que poderiam, com um pequeno tratamento, serem recuperadas, mas aí não tendo o atendimento pode correr risco de morte, tá certo? Então, a gente está trabalhando, né? Tivemos ontem um novo decreto do nosso governador para que a quarentena continue, para evitar exatamente, né, a expansão do vírus. Mas a gente sabe, né, que enquanto nós ficamos em casa, eu mesmo já tenho 60 anos, né, tenho histórico de bronquite asmática desde criança, então nós temos muitas pessoas jovens também, né, que têm problemas, né, respiratórios, né, que se contrair este vírus seria assim praticamente o risco de fatalidade, de ser fatal, seria muito grande. Pois bem, então, mas nós temos aquelas pessoas que estão se expondo, são pessoas, né, que fazem parte deste grupo dos trabalhos essenciais, que estão aí trabalhando, correndo o risco de contrair e também de espalhar, tá certo? Então, são as pessoas que nós precisamos delas, tá? E também nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida também, se for necessário. Então, Jesus, ele falou que devemos amar, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então, Jesus, ele nos amou, dando sacrificialmente a sua vida para nos resgatar, ou seja, ele morreu para que nós vivamos. E é esse o tipo de amor que nós cristãos devemos ter. O apóstolo João chega a dizer, né, que
Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tá? Então, as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais, estas pessoas estão dando a sua vida pelos que estão em casa. Tá? Então, é até importante a gente ter cuidado, porque às vezes nós fazemos uma campanha tão forte assim de que as pessoas fiquem em casa, e aquelas pessoas que trabalham em serviços essenciais, né, elas precisam ir para a rua. Então, nós devemos ter cuidado para também não causar pânico nessas pessoas, porque se elas ficarem em pânico, como que elas vão enfrentar o vírus, né? Como que elas vão trabalhar para nos atender? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Então, aqueles que podem, todas as pessoas que podem, que não têm necessidade de estar perambulando aí pela rua, todos esses devem ficar em casa. Quem está de folga, fica em casa, né? A sua empresa deu folga para você, fica em casa. Tá certo? Então, você foi dispensado da escola, da universidade, da faculdade, das suas atividades, então foi dispensado para ficar em casa. Mas é importante a gente proteger, orar e apoiar as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais. Tá certo? E ajudar essas pessoas também, porque se elas contraírem o vírus, elas vão ser impedidas de continuar servindo. Então, é importante que a gente tenha uma consciência de que a situação que a gente está vivendo é uma situação de guerra, é uma situação de batalha, só que numa batalha nós geralmente sabemos contra quem estamos lutando. E nessa batalha a gente não sabe quem é o inimigo, né? Ou seja, sabemos quem é o inimigo, que é um vírus letal, né? Dependendo da pessoa que ele atingir. Então, ele pode ser letal. Então, nós precisamos, então, ter consciência, né, de que o nosso inimigo ele é invisível. Então, precisamos tomar todos os cuidados possíveis, porque quando a gente tem um inimigo, né, que a gente sabe que a gente pode ver, é mais fácil da gente se defender dele. Por exemplo, se você chegar em sua casa e você perceber que sua casa foi arrombada, que o portão, né, está aberto, você não deixou aberto, mas de repente chegou em casa e o seu portão está aberto, você vai entrar na sua casa com muito cuidado, observando todos os cômodos, né, porque pode ser que tenha alguém escondido para lhe fazer o mal. Então, eu mesmo, né, se eu entrar na minha casa, já aconteceu, de eu chegar em casa e o portão está aberto, né? Já aconteceu uma vez, né? Então, os meus vizinhos, né, ligando para mim, pastor, sua casa está fechada, sua casa está aberta e tal. E aí, então, quando a gente chega, qual é a primeira coisa que a gente faz, né? É olhar todos os cômodos. A gente vai olhando cômodo por cômodo até ter certeza de que não tem ninguém escondido. Até dentro do guarda-roupa a gente vai olhar para ter certeza que não tem inimigo lá, né? Isso é uma coisa natural de proteção. Aí, imaginou, você fecha o portão, está tudo bem, com um ladrão dentro da sua casa, um assaltante dentro da sua casa, que você não prestou atenção direito, né? Então, já aconteceu isso, né? Por exemplo, às vezes o alarme da casa dispara, né? Aconteceu também, né? De o alarme da casa disparar, e então o pessoal que faz monitoramento diz, ó, sua casa disparou lá, tal, o alarme disparou, então a gente vem, chama a polícia, chama, né? Então já entra dentro de casa, os policiais quando entram na casa, já entra já com revólver em punho, tá certo? Porque pode ser que tenha alguém escondido, né? Então, nesse sentido, o pânico é grande, né? Mas é um inimigo visível que é fácil, né? Se ele estiver dentro da casa, os policiais vão identificar e vão dar o destino devido, tá? Mas o nosso inimigo não, o nosso inimigo ele é um inimigo invisível, tá? Então, por isso, então, a gente deve ter cuidado da gente, tá certo? E as orientações médicas são, né, que a gente tenha cuidado com a nossa imunidade, que tenhamos cuidado com a nossa imunidade, e aí cada pessoa deve procurar os profissionais de saúde, né? Procure seu médico, se for possível, faça exames para saber como está a sua imunidade, porque o vírus, ele só, na hora que você contrair o vírus, então a única coisa que vai combatê-lo vai ser a sua imunidade, tá? Outra coisa, então, que você deve fazer é tomar os cuidados de higiene e limpeza,
Então, essas são as orientações que devem ser tomadas, né? Quando você entrar em casa, então, de preferência, tenha uma sandália ou um sapato que você sai para a rua, se for necessário, e outro para entrar na sua casa. Então, todos os cuidados, né? E principalmente quem tem pessoas em situação de risco, né? Deve ter mais cuidado ainda, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui, queridos, para a importância, né, das pessoas que estão conosco. Então, todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem. E Deus usa pessoas para nos ajudar. Eu quero compartilhar aqui a experiência, né, de um homem anônimo, uma pessoa que não tem nome na Bíblia, mas uma pessoa que foi usada por Deus de uma maneira muito maravilhosa. Uma pessoa que todos nós gostaríamos de ter para nos ajudar. E que todos nós deveríamos ser como essa pessoa, né, nessas horas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 9, o momento quando Saul é vocacionado, chamado por Deus. Então diz assim, 1 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 diz: Ora, havia um homem de Benjamim, cujo homem era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso. Tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Está vendo aqui? O pai fala para o filho, né? Então, tome alguém para ir com você. Havia um problema. O problema é porque as jumentas haviam se perdido e precisavam buscar. Numa época em que as pessoas precisavam dos jumentos, né? Eram animais, principalmente para transporte, né? Transportar cargas, etc. Então, o pai de Saul fala para ele tomar com ele uma pessoa para ajudá-lo, para ir com ele, etc. Então, a importância de alguém nas horas que nós temos problemas ou que temos que resolver um problema. Todos nós, né, precisamos de pessoas, né? Precisamos de ajuda. As pessoas são muito importantes. Você é importante para muitas pessoas. E muitas pessoas são muito importantes para você. Nós precisamos reconhecer que precisamos das pessoas. Nós não somos uma ilha. Precisamos de todo mundo. E muitas pessoas precisam de nós. Muito bem. Continuando o texto diz: Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Não acharam as jumentas. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco achavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem, voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Então, depois de tanto procurarem as jumentas de seu pai, então Saul desanima e diz: Vamos voltar para casa. Porque senão meu pai vai deixar de se preocupar-se com as jumentas e vai começar a se preocupar comigo e com você. Quer dizer, nesse momento Saul desanimou, não é? Queria voltar. Isso também acontece conosco. Muitas vezes nós estamos diante de situações e problemas que nos desanimam e que nos pedem que voltemos. É importante que nessas horas tenhamos pessoas conosco que nos ajudem. Porque aqui mostra a necessidade de uma decisão. A gente volta ou a gente prossegue? Segundo Saul, que era o filho, né, do dono das jumentas, então era hora de voltar. Mas e então ele havia decidido voltar. Por isso que a Bíblia diz: há tempo para tudo, né? Tempo de ir, tempo de voltar, tempo de... Enfim.
Agora veja o que diz no versículo 6. Mas ele disse, o moço, né? O moço que estava seguindo Saul disse. Mas ele disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então, veja, esta pessoa que estava seguindo, né, estava acompanhando aqui Saul, ele é aquela pessoa que diz, não, repense sua decisão. Vamos consultar um homem de Deus. Vamos procurar ajuda. Então, veja, numa hora de decisão, é preciso ter pessoas que nos apoiem, pessoas espirituais, pessoas que nos ajudem. Porque muitas vezes nós podemos tomar uma decisão e até tudo bem. Mas às vezes tem decisão que a gente toma que nos afastam dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se você olhar no contexto, então, aquela situação estava levando Saul para um propósito divino. Mas a primeira dificuldade que surgiu, Saul já queria desistir. E então aquela pessoa que ia com ele, então fê-lo ver que naquela cidade havia um homem de Deus que poderia ajudá-lo na decisão que eles estavam tomando. Veja que todos nós temos esses momentos. Nosso país, por exemplo, está vivendo um momento assim. Um momento em que tanto o presidente, como os governadores, como os prefeitos, como os deputados, senadores, vereadores, né? Os empresários, os trabalhadores, enfim, todo mundo está diante de decisões. E nós devemos ter muito cuidado, porque esses momentos de decisão requerem de nós pessoas de Deus, pessoas que possam trazer uma direção de Deus, que sejam decisões infalíveis, que sejam orientações infalíveis, que sejam conselhos infalíveis, conselhos corretos, somente se a pessoa consultar a Deus. Não existe solução para problemas, não existe solução fácil para os problemas, porque nós não podemos prever o futuro. Nós podemos prever uma decisão, uma solução, mediante as nossas experiências que podem ser falíveis. Mas uma decisão realmente infalível, somente quando consultamos a Deus. Oremos pelas nossas autoridades, governantes, enfim, até mesmo pelos pastores também, né? Foi liberado para as igrejas se reunirem, voltar a se reunir, porque a igreja também é um serviço essencial. As pessoas precisam de assistência espiritual, é verdade. Mas não é fácil para o pastor, de repente, dizer, vamos nos reunir, meus irmãos, e dentre os irmãos ter uma pessoa que vem infectar a todos, e às vezes até o próprio pastor. Então não é muito fácil. Então é preciso buscar a direção de Deus. Precisamos de pessoas que nos conduzam a uma decisão acertada, com a orientação vindo da parte de Deus. Então este jovem aqui, ele era essa pessoa, não é? Uma pessoa que ajudou a Saul a não desistir naquela hora, não tomar a decisão de voltar, mas aí buscar um homem de Deus. Então Saul disse ao moço, porém se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Então veja, era comum, né? Se você ler, por exemplo, o livro de Êxodo, você vai ver que Moisés orientava o povo de Deus a nunca chegar diante de Deus com as mãos vazias, né? Então, nunca devemos chegar diante de Deus com as mãos vazias, porque Deus sempre nos abençoa com muito, e nós sempre temos o que dar. Então, por isso, então, né, que esse costume, né, Saul também tinha esse costume de não se apresentar diante de Deus ou diante de um homem de Deus de mãos vazias. Ele precisava levar alguma coisa para oferecer, tá certo? Alguma coisa, né? Algum presente, alguma coisa assim. Então tem várias culturas que tem, né? Que tem essa prática, né? De
abençoar a obra de Deus, as pessoas de Deus, nunca chegar diante de Deus na casa do Senhor, tá certo, de mãos vazias, né? Eu lembro que até mesmo, antes mesmo de eu me converter, eu passava o ano todo juntando dinheiro, né, para quando viesse aqui a Juazeiro, então dar uma esmola para todos os mendigos que eu encontrasse, bem como colocar uma oferta em todas as igrejas aonde eu passasse. Então eu sempre levava uma oferta para todas as igrejas que eu passasse, né? Também tinha esse costume, né? Ainda tenho ainda hoje e ensino isso também porque é uma prática boa, né? Porque isso não é para o homem, é para a glória de Deus. Pois bem, então Saul, ele sabia que precisava levar alguma coisa para apresentar ali, ou presentear ali, mas ele não tinha nada, então quer dizer, mais um obstáculo para não ir buscar a direção divina. Então tem sempre obstáculos quando se quer buscar a vontade de Deus. Mas olha só, aquele moço que estava ali ao lado de Saul era aquele tipo de moço, aquele tipo de pessoa que todos nós gostaríamos de ter, né? Aquela pessoa que mostra a direção de Deus, né? Que não é fácil de desistir, que nos anima, que nos encoraja, mas uma outra atitude também, olha só, no verso 8 diz assim: o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda tenho em mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Quer dizer, veja bem, aquela pessoa, né, tinha ainda 1/4 de ciclo, né? Então, ali, né, um ciclo pesava aproximadamente 15 gramas, né? Então, você divide aí 15 por 4, né, ele tinha 1/4 de um ciclo, tá certo? Então, 7,5 dividido por, vai dar mais ou menos 3,25, né? Tá certo? De prata, tá certo? Então, ele diz: o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Você veja, né? O recurso que ele tinha em mãos, ele colocou à disposição de Deus, ele colocou à disposição de Saul para ajudar naquele momento. Tá certo? Então, é isso que muitas pessoas estão fazendo hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Por causa da crise, né? Da pandemia do coronavírus. Então, hoje tem muitas pessoas que estão se dando, tem pessoas que estão doando máscaras, fabricando álcool gel para doar. Muitas pessoas, né, estão doando aqueles equipamentos, né, para a respiração, para as pessoas quando precisarem ali na UTI. Tem muitas pessoas que são generosas, né? E esta é uma atitude do servo de Deus. O povo de Deus deve ter esta atitude. Por isso que a Bíblia ensina lá no livro de Malaquias, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o objetivo de nós darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, né, no lugar de adoração a Deus, é para que ali também haja algo para que a igreja tenha o que dar às outras pessoas, o suprimento das necessidades da igreja, bem como também para ajudar as pessoas necessitadas, para que haja mantimento para ajudar as outras pessoas. Então, nós devemos ter esta visão. Eu li um livro muito interessante, o livro Pai Rico e Pai Pobre, e ali aquele autor diz que nós precisamos ter 3 cofrinhos, né? Um cofre de investimento de risco, para que a gente possa investir, um cofrinho para uma poupança, né? Porque pode chegar um tempo em nossas vidas que nós fiquemos sem trabalhar, como agora. Não é? Quem tem uma poupança pode passar aí 15 dias ou um mês sem trabalhar porque tem uma reserva. Mas quem não tem, nesta hora, vai ficar desesperado, né? Então, aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, ele ensina, né, a se ter uma reserva de uma poupança. Porque nós podemos chegar a passar até 6 meses sem trabalhar. Isso não é avareza, isso não é ajuntar tesouro na terra. Isso é ser previdente, é ser prudente. Quando a Bíblia diz assim, olha, preguiçoso, vai ter com a formiga, tá certo? É porque a formiga, ela junta no verão, para quando chegar no período de inverno, ela ter o seu mantimento guardado. Então, não é errado você ser precavido, ser proativo, né? Então, não é a ganância de ficar rico, não se trata disso, de se juntar para ficar rico, mas é uma questão de previdência. Assim como também as pessoas pagam o seu INSS com o propósito de quando chegar
no tempo da idade, né, quando ficar, no tempo que não puder mais trabalhar, no tempo, né, que cansar, chegar ao tempo da idade, então ter a sua aposentadoria para viver de uma maneira digna, tendo o seu salário, para não ficar humilhado, dependendo dos filhos, ou pedindo esmolas, ou vivendo de favores, não é? De uma maneira, às vezes, degradante. Isso é questão de previdência, tá certo? Então, a Bíblia diz que é mais importante a gente ter para dar do que a gente receber. Há mais alegria em dar do que receber. Então, este moço aqui era aquela pessoa que o que tinha estava à disposição das pessoas, né? Você lembra, por exemplo, daquela experiência que Jesus contou na parábola do samaritano, né? Que a gente chama de parábola do bom samaritano. Então, ali você tem, por exemplo, né, 3 personagens. Você tem o personagem que são os salteadores, cuja filosofia era, né, o que é teu é meu. Então, eles roubavam, né, o que era dos outros. Assim como tem muitas pessoas que têm essa filosofia. O que é teu é meu. E então faz tudo para arrastar o que é das outras pessoas. Existia a filosofia do sacerdote e do levita, né? Que a filosofia era, o que é meu é meu. Então, eles viram aquele homem caído e passaram de largo, porque eles não queriam gastar nada com aquela pessoa que estava ali caída. E tinha também a filosofia do samaritano, que é considerado o bom samaritano. A filosofia, né, que era, o que é meu é teu. Então, ele colocou o que ele tinha à disposição daquela pessoa que estava caída. Então, esta deve ser a nossa postura como cristãos. Aquilo que nós temos deve estar à disposição do outro, para servir o outro. Deus está olhando o nosso coração. E tudo que Deus coloca nas nossas mãos deve ser para glorificar a Deus, para servir o nosso próximo e para servir para a glória de Deus. Então, este moço colocou à disposição de Saul o que ele tinha, era tudo o que ele tinha, para servir, tá, aos interesses ali, né, que era de todos, que era ir até o profeta para encontrar o caminho que deveriam seguir. Então, diz assim, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, dizes bem, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Está vendo? Então, era um momento crucial. Saul estava decidido a voltar. Mas aquele moço ali, né, que estava acompanhando, disse, não, vamos buscar a direção de um homem de Deus. Saul disse, mas nós não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Ele colocou o que ele tinha, dizendo, olha, está aqui, não seja por isso, vamos. E assim encorajou Saul a ir ao homem de Deus buscar orientação para aquele momento. E então a continuação da história é que eles foram, e quando chegaram lá, na verdade, ali o profeta já havia sido revelado por Deus que Saul seria o homem que seria ungido para ser o rei de Israel. Então veja, Deus colocou aquele homem ao lado de Saul para não desistir, porque havia um propósito de Deus para a sua vida. Deus colocou aquele homem, né, como alguém que tinha recursos à disposição para que Saul não desistisse, para que houvesse os recursos necessários para chegar a cumprir os propósitos de Deus. É assim que nós devemos ser também, como este moço anônimo. Nós nunca vamos descobrir como é o nome desta pessoa aqui na Terra. Mas Deus tem o nome dessa pessoa escrito lá no seu livro. Então, pensemos, né, em ser uma pessoa dessas, uma pessoa anônima. Hoje em dia, né, com os equipamentos que nós temos aí que nos favorecem, né, na comunicação com o mundo social, então temos muitas ferramentas para nos comunicar com o mundo virtual. Então, tudo que fazemos uma selfie, então, e mandamos para as pessoas. Tudo que fazemos já divulgamos, né? Devemos ter cuidado com as nossas motivações, para não fazermos as coisas apenas
para aparecer, para nos mostrar. Deus, ele quer contar com aquelas pessoas que ninguém nunca vê. São as pessoas anônimas, mas que são pessoas que são bênção na vida daqueles que Deus quer usar. Na vida daqueles que são instrumentos, né, que Deus está procurando. Então, tem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu quero encorajar você a ser uma dessas pessoas que estará ao lado de outras pessoas para motivar, para encorajar, para colocar o que você tem a serviço das necessidades que surgirem. Tá? Você imagina, né? Aquele homem colocou tudo que tinha à disposição de alguém que era o candidato de Deus para ser o rei de Israel. Então, por isso então, né, que tem aquele ditado que diz que é dando que se recebe, né? Tá certo? Porque, veja bem, né? Esse homem colocou tudo que tinha para servir a uma pessoa que amanhã seria o rei de Israel. Tá vendo? Então, ele não fez isso por interesse. Ele nem sabia do que estava acontecendo. Ele estava servindo e Deus estava no controle de todas as coisas. Imagina se aquele homem fosse uma pessoa avarenta, tá? Eles tinham parado ali, tinham desistido ali. Porque na hora que Saul disse assim, né, eu não tenho nada, aquele homem também teria escondido o que tinha, então vamos voltar, porque ele não tinha disposição de colocar o que tinha. E assim, aquele plano de Deus para ungir Saul como rei estaria fracassado, porque eles teriam desistido. Tá certo que Deus cumpriria seus propósitos de outra forma, mas aquele moço não estaria aqui como aquela pessoa que foi o instrumento de Deus para que os propósitos de Deus não deixassem de acontecer naquele momento. Não houvesse solução de continuidade, não houvesse problema para prosseguir. Você pode ser essa pessoa anônima, assim como também nós temos hoje muitas pessoas que estão servindo, expondo suas vidas como numa guerra, colocando suas vidas para servir a sociedade. E se você é uma pessoa também que tem essa predisposição, se você pode servir a sociedade como servindo a Deus, coloque sua vida. Eu tenho uma filha que está servindo também nesse momento na área de saúde, ela também está exposta ao vírus. A qualquer momento pode ser contaminada e até tem que voltar para casa e vai ser complicado vir aqui para casa, porque eu sou uma pessoa também, né, que faz parte da área de risco, do grupo de risco, melhor dizendo, tá certo? Então veja, né? Mas ela está vindo à minha casa a cada instante, também está expondo nossa família. Então todos nós estamos sujeitos, mas tem aqueles que estão na linha de frente, na linha do combate lá, arriscando suas vidas em favor daqueles que estão servindo. Tá? Então, oremos por todas as pessoas que estão expondo suas vidas neste momento. Mas também sejamos, né, essas pessoas que se colocarão à disposição para servir os outros. De repente, disponibilizando recursos, máscaras, álcool gel. Se você tem à disposição, coloque à disposição. Se você tem mais do que você precisa, coloque à disposição de quem precisa. Tá certo? E tudo o que nós temos deve ser colocado nas mãos de Deus para servir. Esta é a minha palavra e eu gostaria que você pensasse nisso. Tá certo? Tire lições de tudo isso. Continue lendo aí este livro de Samuel, o livro que nós estamos lendo na nossa leitura diária. Capítulos 9 e 10 em diante, então, você vai ver aí, tá certo? Como que Saul se tornou rei. Este homem foi fundamental para que Saul chegasse ao trono. Mas aquele homem não sabia de nada, ele era um ajudante anônimo, que com certeza receberá de Deus a sua recompensa. Que Deus nos abençoe, que nos faça instrumentos de bênçãos em suas mãos e que valorizemos aqueles que são instrumento de bênçãos nas mãos de Deus para nos ajudar. Aqui eu conto com a ajuda da Fátima, conto com a ajuda do nosso irmão Josian, que está aqui, né, nos ajudando, aqui filmando, né?
transmitindo, e também a Lívia, que também é uma pessoa que faz parte do grupo de risco, né? Mas está aqui, ela só está vindo da casa dela para minha casa também, tá bom? Então, que Deus proteja a vida de vocês, tá? E que Deus abençoe também a todos, né? O nosso irmão Cláudio Gonzaga também, que está aí nos bastidores, distribuindo os links, né? Para que todo mundo possa acompanhar as transmissões, e outros também que estão aí, né? Nós queremos também agradecer a todos que estão aí participando, que estão conosco, participando desses momentos, tá? Então, os membros e congregados da igreja receberão um informativo, tá certo? Orientando sobre como fazer a contribuição dos seus dízimos e ofertas, tá? E também, né, nós estimulamos a todos para que estejam atentos para ajudar as pessoas a seu redor. Cuidemos com muito carinho das pessoas que nós amamos, que estão no grupo de risco. Cuidemos muito dessas pessoas, tá? Façamos a nossa parte e Deus seja conosco e também com as nossas autoridades neste momento. Este momento não é momento de divisão, não é momento da gente ficar brigando, tá certo? Por algumas decisões que poderão ser certas ou erradas. Nossos governantes, eles estão como comandantes de um exército que às vezes precisa dizer vamos, arriscando a vida de todo mundo, bem como também estão correndo o risco de dizer assim, vamos voltar, e isso se tornar uma grande vergonha. Então, todo o exército que vai para a frente da batalha, que é vitorioso, é bom, todo mundo aclama o rei, todo mundo aclama o comandante. Quando o exército sofre grandes perdas, aquele comandante sofre também, é muito difícil. E quando aquele exército tem que fugir para que todo mundo não morra, também não é fácil, também é uma grande vergonha. Olha isso na história bíblica, que voltar também, recuar, muitas vezes é necessário, mas muitas vezes isso também é uma vergonha e medo e pavor. Então, oremos pelas nossas autoridades. É muito fácil ficar da plateia somente criticando, tá certo? Nós devemos ficar em oração. Qualquer que seja a decisão que as nossas autoridades tomarem, seja ele presidente, governador ou prefeito, todos nós, conforme a Bíblia diz, devemos ser submissos às autoridades, tá certo? Independente da ideologia que você segue, que você defende, a Bíblia ensina que sejamos obedientes às autoridades, porque elas trabalham para o nosso bem. Se porventura a orientação da autoridade não for a melhor para as nossas vidas, devemos buscar a direção de Deus e seguir aquilo que entendemos ser o melhor, mas sem causar problema maior. Devemos ter cuidado, porque esses momentos são muito difíceis e só sabe quem está lá. E nós devemos orar, por quê? Porque se as decisões forem corretas, vai ser bom para todo mundo. Se as decisões forem incorretas, lembre-se, todos nós estamos em um mesmo barco. Então, as decisões certas nos beneficiarão e as decisões erradas nos levarão ao caos, qualquer que seja ela. Então, a gente não deve torcer pelo caos. Devemos torcer pelo melhor. Nós devemos, primeiramente, amar a nós mesmos, né? Então, alguma comunicação? Sim, queremos informar que reprise desse culto. O reprise desse culto estará logo no YouTube e no Facebook. O reprise deste momento aqui, tá certo? Estará no YouTube, no Facebook. Depois, se você quiser rever a mensagem e tudo mais, tá? Então, você pode rever. Nosso plano é, às 18 horas, estarmos aqui para a realização do nosso culto, tá bem? Então, fique ligado, esteja aí conosco e queríamos encerrar cantando o cântico Deus é Fiel, de Deus é Fiel, de Nani Azevedo. Cante conosco, tá? E se prepare para a noite a gente cantar o nosso hino oficial, tá? Que é o hino de Porque Ele Vive, tá certo? Vamos então cantar Deus é Fiel. É o meu cântico preferido. Aconteça o que acontecer, este cântico é o cântico da minha vida. 1 dos.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra de a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Que o nosso Deus, nosso eterno Pai, possa abençoar cada um de nós. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja, Deus, com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Somos a primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte e você está convidado para estar conosco logo mais às 18 horas para o nosso culto que será transmitido por estes mesmos canais. A todos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Bom almoço a todos também.